Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de Lightroom para iniciantes. Eu vou mostrar as bases do funcionamento do programa, vou mostrar os conceitos principais a respeito de organização física e lógica, vou mostrar como você pode fazer os seus primeiros tratamentos, as suas primeiras edições e como você pode exportar as suas fotos. Muita gente que está começando na fotografia e que já entendeu que a principal ferramenta para edição de foto de forma mais profissional é o Lightroom Classic, quando abre o programa pela primeira vez, tem alguma dificuldade de compreender como lidar com esse software, que é um pouquinho diferente dos outros. Ele não tem um botão, por exemplo, de abrir arquivo ou criar um novo arquivo. Provavelmente também já deve ter ouvido falar sobre importação e daí fica com dúvidas sobre o que é importação, como importar, enfim. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse vídeo de hoje. O fato da gente estar fazendo um vídeo que se chama Tutorial de Lightroom para iniciante não significa que você que já tem alguma experiência com Lightroom não possa tirar proveito desse material. Portanto, eu sugiro que você fique até o fim, acompanhe a minha demonstração aqui, que é bem possível que eu diga alguma coisa, que eu mostre alguma coisa que talvez você não tivesse muita segurança, que você não tivesse muita certeza. E antes da gente começar o vídeo, eu preciso dizer que se você está procurando um curso de Lightroom que ajude justamente nisso, que te dê as bases, os fundamentos, que te mostre cada uma das ferramentas, explique como cada uma dessas ferramentas funciona, para que você possa ter autonomia no uso do Lightroom Classic, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total, o link está aqui na descrição, é um curso 100% online, com acesso vitalício, 7 dias de garantia, vale a pena dar uma conferida. E antes da gente começar a ver a interface do Lightroom propriamente, eu queria primeiro dar uma definição de Lightroom, para a gente compreender com que tipo de software a gente está lidando. O Lightroom é um programa que foi desenvolvido especificamente para fotógrafos, por fotógrafos, que tem como objetivo fundamental atender o fotógrafo, seja ele profissional, seja ele amador, em todas as etapas do seu fluxo de trabalho. Então, desde o momento em que a gente tira o cartão da câmera e faz a ingestão das fotos para o computador, ou seja, passa as fotos para o nosso computador, até o momento da exportação desses arquivos, e aí não importa qual o destino que você vai dar para essas fotos. Então, seja revelação, seja impressão, seja fotos que serão vistas em monitor, fotos, por exemplo, para redes sociais, o Lightroom te permite exportar essas fotos da maneira adequada. E é claro que entre a importação e a exportação, a gente tem todo o processo de organização dessas imagens, que é fundamental. A fotografia digital facilita o volume de produção de imagens, a gente fotografa muito com a fotografia digital, portanto, organização é fundamental, talvez seja a questão com a qual você mais deva se preocupar, é como organizar, como gerenciar seus arquivos, e o Lightroom te ajuda muito nisso, e também, claro, tratamento das imagens, a edição das fotos, né? Normalmente quando a gente fala em Lightroom, a gente pensa que o Lightroom é um programa para edição das fotos, mas não é só isso. Ele te permite estruturar um fluxo de trabalho bastante consistente do início ao fim. Além disso, por ser dividido em módulos, o Lightroom também te permite criar fotolivros, diagramar fotolivros, imprimir, se você tiver uma impressora boa com a qual você queira trabalhar, que você quer usar para imprimir suas fotos, você pode imprimir direto do Lightroom, ele te permite geolocalizar as suas fotos, portanto o Lightroom tem muito mais recursos do que simplesmente o tratamento, a edição das fotos, que é sem dúvida a grande cereja do bolo, né? Que é certamente aquele recurso que a gente mais utiliza quando está trabalhando com o Lightroom, mas a gente precisa botar isso como referência. Não é só tratamento de imagem, é todo o nosso fluxo de trabalho estruturado, baseado em um só software. E isso é muito bacana porque faz com que a gente aprenda, domine o programa muito rapidamente, né? Você não precisa estar aprendendo vários softwares para resolver várias funções do seu trabalho. Você aprende um só
e aquele resolve tudo para você. Alguns vão dizer aí que não resolve tudo, né? Que você eventualmente vai precisar do Photoshop. Sim, eu sei disso. Para alguns fotógrafos, o uso do Photoshop eventualmente vai ser bastante importante. Por exemplo, fotógrafo de moda, fotógrafo de publicidade, esses fotógrafos vão ter um uso mais intenso do Photoshop. Se você quiser fazer montagens, você vai ter que fazer isso no Photoshop. Mas para 95, 98% dos fotógrafos, o fluxo do trabalho ele é completamente baseado no Lightroom e, eventualmente, uma ou outra foto vai para o Photoshop, vai ser levada para o Photoshop para fazer algumas manipulações um pouco mais intensas. Outro ponto importante que a gente não pode nunca perder de vista é que o Lightroom funciona a partir de metadados. Tudo o que a gente faz no Lightroom é manipulação de metadados. Metadados são as informações sobre os nossos arquivos, sobre as nossas imagens. E tudo numa fotografia digital é metadado. Desde o nome do arquivo, do local onde ele está guardado, da resolução, do tipo de equipamento que produziu aquele arquivo, portanto, a lente, a distância focal, a abertura, velocidade, tudo que você fez no momento do clique e também os ajustes que você aplica nessa foto. Portanto, a conversão de uma foto colorida para uma foto preta e branca é uma manipulação de metadados. A gente não mexe na foto quando a gente está trabalhando com Lightroom, a gente mexe nos metadados, a gente não altera pixel da foto, a gente está mexendo nos metadados e o Lightroom cria uma representação visual desses metadados para eu enxergar, para eu ver o que está acontecendo com aquela foto. Portanto, essa ideia de que a gente ajusta as fotos, esses ajustes aparecem para a gente na interface do programa, mas o arquivo original não é modificado, é entendido como tratamento não destrutivo. Então, tudo que a gente faz no Lightroom em termos de edição, de ajuste, tratamento, enfim, chama como quiser, é tratamento não destrutivo. A gente não mexe definitivamente em nenhuma informação fundamental da imagem, a gente não altera o pixel da imagem. Portanto, trabalhar com Lightroom é extremamente seguro. E essa é uma dúvida de quem está começando, né? Eu tenho medo de fazer alguma coisa que estrague as minhas fotos. Não vai estragar. A única coisa que você não pode fazer é excluir sua foto do disco, jogar fora. Fora isso, você pode fazer qualquer coisa que você queira, você pode experimentar, você pode testar à vontade, porque isso é não destrutivo. Você pode sempre retornar ao estágio inicial. Então, não se preocupa em trabalhar com Lightroom porque é extremamente seguro. Isso vale para arquivos RAW, e vocês vão ver aqui durante o vídeo que eu vou utilizar arquivos RAW, mas também serve para arquivo JPEG. Então, se você não está fotografando em RAW, está fotografando em JPEG, não tem problema. É exatamente a mesma coisa, claro, guardando as diferenças aí entre RAW e JPEG. Entendido isso, que no Lightroom a gente trabalha com metadados, faz tratamento não destrutivo, outro ponto que a gente precisa compreender é como o Lightroom gerencia esses metadados. E isso é fundamental, porque o Lightroom tem uma arquitetura baseada em catálogo. São esses catálogos que reúnem esses metadados. Portanto, quando a gente trabalha com o Lightroom, há um catálogo lendo as informações dos arquivos, os metadados dos arquivos e produzindo todas as alterações que a gente está vendo na interface do programa. Então, compreender catálogo é fundamental. O catálogo no Lightroom ele tem dois papéis. O primeiro papel é de ser a interface do programa. Isso significa dizer o seguinte, que quando eu abro o Lightroom, na verdade, eu estou abrindo um catálogo do Lightroom. Então, se você é um usuário um pouco mais avançado, é muito provável que você comece a pensar sobre ter vários catálogos. Eu, por exemplo, utilizo um catálogo para cada evento. Então, quando eu quero trabalhar com o casamento da Maria e do João, por exemplo, eu abro o catálogo aonde eu vou ver as fotos só desse casamento. Se eu quero trabalhar com um outro tipo de trabalho, um ensaio que eu tenha feito, eu vou fechar esse catálogo do casamento da Maria e do João e vou abrir esse segundo catálogo. Então, você pode ter quantos catálogos você quiser, mas você não pode ter nenhum catálogo, porque sem o catálogo você não abre o programa. Quando o programa abre, o que ele abre é um catálogo, é a interface do programa. Então, essa é a primeira função do catálogo, ser a interface do programa. A outra função do catálogo
é aquela que tem a ver com os metadados. Ele é um banco de dados que reúne esses metadados das imagens que foram importadas para ele. Então, as imagens são importadas, os metadados são compilados, cria-se uma base de dados e o programa olha para essas informações, lê essas informações e traduz isso numa representação visual, que é aquilo que a gente vê na interface. Então, o catálogo do programa é a interface e também esse banco de dados que reúne esses metadados. Então, esses três conceitos são fundamentais. O Lightroom se baseia em catálogo. O catálogo é um banco de dados que reúne metadados, a partir dos quais as alterações são feitas. Então, as alterações nas fotos só podem ser feitas na medida em que os metadados são alterados. Portanto, eu não estou alterando foto, eu estou alterando metadado, e isso se chama tratamento não destrutivo. Quando você compreende essa ideia, fica muito mais fácil e principalmente muito mais seguro de trabalhar com o Lightroom. E como é que eu consigo colocar os metadados das fotos em um catálogo? Como é que o catálogo consegue reunir esses metadados? Através do processo que a gente chama de importação. E aí há um problema, porque esse termo importar ou importação, ele nos sugere que alguma coisa é tirado de um lugar e colocado para dentro de outro. Mas no Lightroom isso não acontece. Quando você fala, eu importei as fotos para o catálogo do Lightroom, a gente não está pegando as fotos que estavam no seu cartão de memória, ou no seu HD, ou no seu computador e colocando dentro do catálogo. No catálogo do Lightroom não existe foto. No catálogo do Lightroom só existem os metadados das fotos. Portanto, o termo importar para o Lightroom significa escrever os metadados de um arquivo no catálogo, ou então de vários arquivos no catálogo. Não é colocar a foto dentro do catálogo. Então, no catálogo não existe foto, só existe metadado. É claro que durante a importação, a gente vai ver daqui a pouquinho, existem vários métodos de importação. Então, durante a importação, além de escrever os metadados no catálogo, você pode mover uma foto, você pode copiar uma foto, você pode fazer alguma coisa física com essa foto. Mas, fundamentalmente, importação significa escrever os metadados no catálogo, ligar os metadados de uma foto a um determinado catálogo e, como eu falei, a gente já vai ver isso. Então, esclarecido essas bases conceituais, e isso é fundamental, isso é importantíssimo, e aqui no canal a gente tem vários vídeos falando sobre isso, dá uma olhadinha que você vai encontrar alguma coisa que te explique em detalhes esses assuntos. Catálogo, tratamento não destrutivo, importação. A gente tem vídeo sobre isso e isso é fundamental. Entendido isso, a gente vai lá para o meu computador para a gente ver como é que isso de fato funciona na prática. Então aqui na minha área de trabalho eu tenho uma pastinha que eu chamei de fotos e aqui eu tenho algumas fotos, são essas fotos que eu vou utilizar nesse vídeo. E é claro, eu estou usando poucas fotos aqui, mas pode ser a quantidade de fotos que você quiser. Agora, eu sugiro fortemente que se você está começando agora a usar o Lightroom, está começando agora a pensar nesse processo de importação, de gerenciamento de catálogo, eu sugiro que você escolha um lugar aí no seu computador que essas fotos possam ficar de uma maneira um pouco mais definitiva. Porque depois que você importa as fotos para o Lightroom, é necessário que você gerencie essas fotos pelo catálogo do Lightroom. Justamente porque depois da importação, os metadados dessas fotos vão estar escritos no catálogo do Lightroom. Então, se você colocar a sua foto, como eu fiz aqui, na área de trabalho, e amanhã decidir colocar essa foto em outro lugar, pelo seu sistema operacional, através do seu sistema operacional, seja o Finder aqui no Mac, seja o Explorer no Windows, você rompe esse vínculo entre fotos e catálogos. Então, se você está começando agora a trabalhar com Lightroom, eu sugiro que você pegue essas fotos, as fotos que você vai fazer a importação, e coloque num lugar que você considere mais definitivo, seja no diretório imagens, seja num HD externo. Eu não sei exatamente como o seu computador aí está organizado, quantos HDs você tem, enfim, eu não consigo, não posso saber disso. Mas a minha sugestão é que as fotos fiquem num lugar um pouco mais definitivo. Dá para corrigir se você, por acaso,
mexer fisicamente nas fotos depois de importado? Dá. Mas isso vai te dar trabalho, você vai ter problema. E essa é uma das principais reclamações que eu ouço. Eu tinha importado as fotos pro Lightroom, depois eu mexi naquelas pastinhas que tinham as fotos, e agora o Lightroom não sabe mais onde pôs as fotos, eu não consigo mais tratar essas fotos. E isso, como eu falei, é bastante comum, porque você rompe o vínculo entre as fotos e o catálogo. Então, toma bastante cuidado com isso. Coloca suas fotos num lugar um pouco mais definitivo. Eu estou usando aqui a minha área de trabalho, como eu falei, só para facilitar a nossa vida aqui no vídeo. Mas o ideal é que essas fotos estejam num lugar um pouco mais definitivo. Na medida em que você vai dominando o programa, que você vai entendendo como é que funciona, a organização física, principalmente, das imagens, você vai conseguir gerenciar isso, você vai conseguir resolver isso. Mas agora, se está começando, coloque essas fotos num lugar um pouco mais definitivo. As minhas fotos, como eu falei, estão aqui na área de trabalho, só para facilitar a minha vida. Eu vou abrir o Lightroom, então eu clico no íconezinho do programa, o Lightroom abre e, na verdade, como eu falei, o que está sendo aberto é um catálogo, um e apenas um catálogo do Lightroom. E como é que eu sei disso? Está escrito aqui, ó, na barra de identificação, Lightroom Catalog. Então, esse é um catálogo do Lightroom. O catálogo é a interface do Lightroom. Sem catálogo, a gente não consegue nem começar a trabalhar. E quando você instala o Lightroom e abre ele pela primeira vez, ele cria para você um catálogo. Ele te dá um catálogo, porque sem catálogo não dá nem para começar. Então, ele vai te dar um catálogo vazio, não tem nenhuma foto, porque você ainda não fez nenhuma importação. E se você vier em arquivo, como você faria normalmente em qualquer programa, não tem uma opção aqui de abrir arquivo, ou abrir foto, ou criar um novo arquivo, não tem essa opção. Por quê? Porque o primeiro passo para começar a trabalhar com Lightroom, depois de abrir o catálogo, é a importação. Mas antes da gente entrar na importação, eu queria mostrar para vocês rapidamente a interface do programa. Vejam, como eu falei anteriormente, o Lightroom tem vários módulos: biblioteca, revelação, mapa, livro. Cada um desses módulos te permite realizar uma determinada função. E se a gente perceber bem, esses módulos, eles repetem o mesmo layout. A gente tem um painel esquerdo, a gente tem uma área de visualização e tem um painel direito. E aqui embaixo a tira de filmes, aonde a gente vai ver todas as fotos juntas. E isso é interessante porque isso facilita a nossa compreensão do que está acontecendo em cada um dos módulos. E, a grosso modo, se a gente pudesse simplificar bastante esses 4 elementos que eu citei, o painel esquerdo de cada módulo é destinado à organização do módulo. O painel direito do módulo é destinado às ações que você vai executar nesse módulo. A área de visualização é onde você vê as coisas acontecendo, e aqui na tira de filme, aqui embaixo, você vai ver todas as fotos que você selecionou, sejam as que estão numa pasta, sejam as que estão numa coleção, enfim, a gente vai entender isso assim que a gente importar as primeiras fotos. E esses 2 módulos, a biblioteca e a revelação, são certamente os 2 módulos onde a gente vai passar a maior parte do tempo. Na biblioteca a gente faz a organização das fotos, na revelação a gente faz o tratamento, a edição das fotos. Então a gente precisa compreender bem, num primeiro momento, biblioteca e revelação. E com isso você consegue dar prosseguimento aí ao seu trabalho. Então, compreendida a interface do programa, a gente vai fazer a nossa primeira importação. Então veja, eu estou no módulo da biblioteca e abaixo do painel esquerdo do módulo da biblioteca a gente tem um botão importar. Se eu apertar nesse botão importar, a janela de importação vai se abrir. E aqui o layout é bem semelhante, um painel esquerdo, um painel direito, uma área de visualização, mas eu tenho outras opções aqui que eu preciso prestar atenção. A minha primeira providência, quando a gente começa a importar, é escolher as fotos que serão importadas. Então eu vou fazer isso do lado esquerdo. Eu vou navegar, vou abrindo essas setinhas, olha, e vou navegar até a minha área de trabalho. No caso do Lightroom, do Mac, a gente chama de mesa. E aqui eu tenho a pastinha fotos. Então são essas as fotos que eu vou importar. E veja, eu podia importar, estou importando aqui 8 fotos, mas podia importar 80 fotos, 800 fotos ou 8.000 fotos. O tempo da importação, obviamente, depende
da quantidade de fotos, do tamanho desses arquivos e de algumas configurações que eventualmente você faça. Aqui a gente vai ter uma importação bastante rápida, porque são só 8 fotos. Além de a gente definir quais fotos serão importadas, a gente precisa definir, e isso é fundamental, gente, é importantíssimo a gente compreender os métodos de importação. E os métodos de importação estão aqui em cima, nessa parte superior, acima da área de visualização. E eu tenho aqui 4 métodos de importação. Cada método de importação, ele atende a uma necessidade específica. O fato da gente ter aqui 4 métodos de importação não significa que você vai usar o tempo todo os 4 métodos de importação, né? Mas você, com o passar do tempo, é muito importante que estude qual a diferença de copiar, mover, copiar como DNG e adicionar. Porque esse também é um outro problema que eu vejo sempre. As pessoas começam a usar o Lightroom, sabem que tem que importar, simplesmente escolhem as fotos que vão importar e não olham para o método de importação que está ativo aqui em cima. E aí, essas fotos elas podem ser movidas para outro lugar. E a pessoa já não sabe mais para que lugar aquelas fotos foram movidas. Ou elas podem ser copiadas, e dessa maneira, se elas forem copiadas, você vai ter 2 cópias das suas fotos, ocupando espaço no seu armazenamento. Ou então elas podem ser convertidas, como nessa opção de copiar como DNG, elas podem ser convertidas para outro formato de arquivo, que é o formato DNG, e a pessoa não sabe exatamente como lidar com arquivos DNG. Portanto, antes de importar, você vai escolher as suas fotos, isso obviamente é fundamental, e também é fundamental escolher o método de importação. Para nossa finalidade aqui, que é um tutorial de Lightroom para iniciante, eu vou utilizar o método adicionar. O método adicionar faz exatamente aquilo que eu falei anteriormente sobre importação. Quando você importa pelo método adicionar, o que você está fazendo é escrevendo os metadados desses arquivos, no meu caso dessas 8 fotos, nesse catálogo que estava aberto, que a gente viu ali, que no nosso caso é o Lightroom Catalog, o catálogo padrão do Lightroom. E só, quando você importa pelo método adicionar, o que você faz é escrever os metadados dos arquivos no catálogo do Lightroom. Os outros métodos, copiar, mover e copiar como DNG, também fazem isso. Escrevem os metadados dos arquivos no catálogo, mas, simultaneamente, eles executam outras ações, eles realizam outras ações. O método adicionar, ele é o método mais básico, mais fundamental de importação que o Lightroom tem aqui. Como as minhas fotos, como eu sugeri para vocês, já estão num lugar que eu vou tratar como sendo o lugar mais definitivo para que elas fiquem, então eu não preciso nem copiar, nem mover, nem converter esses arquivos para DNG antes que eu saiba o que eu estou fazendo. Então, a minha opção aqui, nesse vídeo, e eu sugiro que você aí também faça isso, quando você tiver com as suas fotos, depois que você já tiver com as suas fotos num local um pouco mais definitivo, utilize o método adicionar. Na medida em que você for ganhando experiência com o Lightroom, for entendendo como as coisas funcionam, daí você vai experimentando os outros métodos de exportação, vai entendendo o que aqueles métodos te oferecem e vai testando no seu fluxo de trabalho para ver quais deles serão úteis em que situações, né? Então, método de importação escolhido. Então agora é só clicar no botão importar. A gente vai ver a barra de progresso. E é claro, foram poucas fotos. Se você tiver muitas fotos, a tua importação pode ser mais demorada. Mas o que acontece é que agora eu consigo ver as fotos aqui na área de visualização do Lightroom, exatamente como elas estão organizadas no meu computador. Veja, eu tenho aqui do lado esquerdo o subpainel pastas, me mostrando que essas 8 fotos estão dentro da pastinha fotos. E é isso que a gente tem. A gente tem uma pasta chamada fotos com 8 fotos lá dentro. O que eu estou vendo aqui, e isso é muito importante, o que eu vejo na interface do Lightroom, na área de visualização do Lightroom, não é a minha foto. É uma interpretação visual dos metadados da minha foto. No momento da importação, eu escrevi os metadados no catálogo, o Lightroom leu esses metadados e me mostra essa imagem. Mas isso, na verdade, é uma miniatura, uma representação, uma visualização apenas da minha foto.
E é muito fácil a gente provar isso, basta eu converter para preto e branco, eu vou pressionar a tecla V no teclado e a foto fica preto e branco. Se eu olhar para dentro da minha pastinha, vou reduzir aqui a área de trabalho do Lightroom, se eu olhar para dentro da minha foto, da minha pastinha, tá aqui a foto e ela continua colorida. Então, eu não estou mexendo na foto, eu estou mexendo em metadados, eu estou manipulando metadados. Qualquer coisa que eu faça, veja, eu vou minimizar essa pastinha aqui, vou voltar essa foto para cor aqui no Lightroom, aperto V no teclado, vou lá na revelação e eu vou fazer um ajuste aqui na revelação, mas não precisa se preocupar, depois eu volto aqui com calma. E vou deixar essa foto bem amarela. Olha só, se eu abrir a pastinha fotos de novo, a foto não ficou amarela. Então, o que a gente faz aqui é tratamento não destrutivo. A gente não mexe na foto, a gente está só manipulando metadados. Bom, vamos fechar essa foto, minimizar. Eu vou zerar esse ajuste que eu fiz aqui, que eu transformei essa foto, deixei essa foto muito amarela. Eu vou clicar no botão redefinir, aqui embaixo do painel direito do módulo da revelação tem um botão redefinir. E com isso a foto fica zerada. O que é importante a gente perceber aqui no módulo da biblioteca, voltando para o módulo da biblioteca, é a possibilidade da gente organizar física e logicamente essas imagens. Veja só. Se eu quiser mudar o nome dessa pasta, eu não vou fazer isso aqui, diretamente na pasta, porque se eu fizer diretamente na pasta, os metadados que estavam escritos no catálogo do Lightroom, eles perdem a função, porque o que estava escrito de nome de pasta no catálogo do Lightroom como metadado é fotos. Então se eu mudar aqui para qualquer coisa, o Lightroom perde a ligação com essa pasta, ele perde essa relação com esses metadados. Então, se eu quiser mudar o nome dessa pasta aqui, eu vou renomear a pasta diretamente no Lightroom. Veja só, eu vou clicar com o botão direito na pastinha Fotos, eu estou aqui no subpainel Pastas, olha. E no subpainel Pastas, clicando com o botão direito na pastinha, eu vou escolher renomear. E aqui eu vou escrever aula LR básico. Então, eu estou fazendo uma alteração física, eu estou mudando o nome do arquivo. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo é uma alteração, uma manipulação de metadados, e nesse caso, esses metadados se refletem no meu sistema operacional. Veja que quando eu clicar em salvar, o nome da pasta muda. Se eu tivesse feito o caminho contrário, eu teria tido problemas, porque eu teria alterado os metadados do arquivo sem que o Lightroom tivesse essa informação. Perfeito. Se eu quiser criar uma pastinha aqui dentro, também é possível. Eu vou clicar com o botão direito, escolher a opção criar pastas dentro de aula Lightroom básico e vou colocar o nome agora sim de fotos. Olha só. E vou clicar em criar. No Lightroom, isso aparece. Agora eu tenho uma pasta fotos e ela não tem nenhuma foto dentro da pasta aula Lightroom básico com 8 fotos aqui dentro. E se eu abrir aqui, olha, no meu sistema operacional, isso também acontece. Portanto, uma vez importado as fotos para o Lightroom, ou seja, uma vez que os metadados dos arquivos foram inscritos no catálogo do Lightroom, toda a alteração física que você quiser fazer deve ser feita através do Lightroom, deve ser gerenciada através do Lightroom, e não, como normalmente a gente está acostumado, diretamente no sistema operacional. E isso, como eu falei antes, normalmente causa problema, porque as pessoas não entendem essa relação de metadados e catálogo, mudam no sistema operacional nome de pasta, lugar das fotos, e isso começa a trazer problema, porque o Lightroom vai perdendo o vínculo com essas imagens. E por isso, nesse vídeo, eu pedi que você achasse um lugar mais definitivo para suas fotos. E a partir daí, depois da importação, se você quiser mudar o nome da pasta, ou criar pastas, ou movimentar fotos, você vai fazer através do Lightroom. Olha só, vamos minimizar isso aqui de novo. Eu vou voltar para a visualização em grade. Veja, quando eu cliquei numa foto no módulo da biblioteca, a foto cresce, essa é a visualização em lupa. E aqui no cantinho inferior esquerdo eu tenho esse ícone desses quadradinhos, que é a visualização em grade. E se eu clicar aqui,
eu vejo todas as fotos pequenininhas. Se essa barra de ferramentas, logo abaixo da área de visualização da biblioteca, não estiver aparecendo para você, não tem problema. Você pressiona no seu teclado a tecla T, e aí a barra de ferramentas aparece. Olha só, eu vou pegar as 4 primeiras fotos aqui da minha sequência. Cliquei na primeira, pressionei Shift, vou fazer aqui de novo, olha. Clico na primeira, pressiono Shift no teclado, clico na última da minha sequência. Vou clicar e arrastar lá para cima daquela pasta que eu criei aqui no próprio Lightroom, na pasta Fotos. O Lightroom me pergunta se eu quero mover essas fotos e eu vou dizer que sim. E olha o que acontece. Agora eu tenho na pasta Fotos 4 fotos. Eu fiz uma movimentação física aqui no Lightroom. Como eu estou manipulando os metadados das fotos, isso se reflete fisicamente no meu sistema operacional. Vou abrir de novo a pastinha Aula Lightroom Básico, olha lá. Aqui eu só tenho 4 fotos e dentro da pasta Fotos eu tenho mais 4 fotos. Portanto, depois de importar o Lightroom, reforço isso, todas as alterações físicas devem ser feitas através do próprio Lightroom, porque do contrário você vai ter problema. O Lightroom vai perder o vínculo com aquelas imagens e você não vai conseguir mais gerenciar essas imagens. Perfeito. Entendido isso, vamos passar para a segunda grande função do módulo da biblioteca, que é a organização lógica das imagens. A gente viu que a gente pode executar ações que se refletem fisicamente no nosso sistema operacional. E a maior parte delas a gente faz aqui no subpainel pastas. Mas existe um outro subpainel, que é o subpainel coleções, em que a gente pode realizar ações virtuais que não se refletem fisicamente. E essa é uma grande vantagem do Lightroom. Eu posso juntar fotos, separar fotos, selecionar fotos, ver só determinadas fotos, sem precisar criar pasta novamente, renomear a pasta, sem precisar tirar foto de um lugar ou botar no outro, sem precisar duplicar as fotos. Isso é muito útil quando a gente tem um volume muito grande de fotos e a gente precisa organizar as imagens. Porque, obviamente, facilita em termos de gerenciamento de arquivos e pastas e não ocupa nenhum espaço no seu disco, porque é tudo metadados sendo criado no catálogo. Veja só, se eu vier no painel Coleção e clicar nesse maisinho, a primeira opção aqui é Criar Coleção. E eu vou chamar essa coleção aqui de Teste 01. Essa é a coleção de teste 01. Eu vou desmarcar essa opção incluir fotos selecionadas, porque eu só tenho uma foto selecionada e agora eu não quero colocar nenhuma foto nessa coleção. Vou clicar em criar. Uma coleção foi criada e ela me diz que não tem nenhuma foto dentro dela. Uma coleção é um agrupamento virtual de fotos que eu, o usuário, defino qual vai ser o critério. Então, qualquer coisa que eu coloque dentro de uma coleção não é refletido, não acontece fisicamente. Veja só, eu vou pegar de novo as 4 primeiras fotos da minha sequência. Cliquei na primeira, pressionei Shift e cliquei na última. Vou clicar e agora eu vou arrastar para dentro da coleção. Agora, se eu clicar nessa coleção Teste 01, eu vejo só essas 4 fotos. Ué, mas então essas fotos saíram da minha pasta, estão dentro de uma coleção? Não, olha só, aqui na minha área de trabalho, a pastinha com a qual eu estou trabalhando. As fotos, elas continuam aqui dentro da pasta Fotos, aonde eu coloquei inicialmente quando eu fiz aquela movimentação física. Mas elas agora podem ser vistas dentro dessa coleção. Bom, mas não teria nenhum sentido isso se eu já coloquei elas dentro de uma pasta. Por que eu gostaria de vê-las juntas em uma coleção? Olha só, eu vou criar mais uma coleção. E agora eu vou chamar de Teste 02. Mais uma vez a coleção vem sem nenhuma foto. E eu vou voltar aqui para cima para a pastinha Aula Lightroom Básico. Isso aqui é um outro ponto importante. As fotos que você vê são as fotos indicadas aqui à esquerda, né? Então, se eu estou com a pasta Aula Lightroom Básico ativa, são todas as fotos que estão dentro dessa pasta. Se eu estou com a pasta Fotos ativa, são só as fotos que estão dentro dessa pasta. Se eu estou com uma coleção ativa, são só as fotos que estão dentro daquela coleção. Por exemplo, se eu clicar em Coleção Teste 2, eu não tenho foto nenhuma. Mas
as fotos continuam fisicamente no mesmo lugar. Veja o seguinte, agora eu vou pegar fotos alternadas. Eu vou pressionar, vou ativar uma foto, vou pressionar no teclado a tecla Ctrl e vou pegar fotos alternadas. E vou agora arrastar essas fotos para dentro da coleção Teste 2. Na coleção Teste 2 eu tenho 2 fotos que estavam na pasta Fotos e 2 fotos que não estão na pasta Fotos. E agora, na coleção, elas podem ser vistas juntas. E veja que aqui na pastinha Aula Lightroom Básico, nada mudou. Tudo continua como antes, como eu defini na minha organização física. Então, as coleções me permitem reunir fotos das maneiras mais diversas. Isso é muito útil. Por exemplo, se você faz evento, né, você pode ter uma coleção só com as fotos que vão ser entregues para o cliente, uma outra coleção só com as fotos que você vai colocar no seu site. E veja, você vai entregar, sei lá, 600 fotos para o seu cliente, vai colocar no seu site 20. Então, você tem as mesmas fotos nas 2 coleções. Você não precisa ficar copiando as fotos que vão para o seu site, as fotos que vão para o seu cliente. Você não precisa nada disso. É só você criar coleções e depois, a partir dessas coleções, eu posso exportar essas fotos quantas vezes eu quiser. A última etapa do fluxo de trabalho é a exportação, a gente vai ver daqui a pouco. Eu posso exportar as fotos quantas vezes eu quiser a partir das coleções. Então, a organização lógica das imagens é extremamente útil. E esse é só um exemplo. Existem várias outras técnicas, inúmeras outras técnicas de organização lógica das imagens aqui no Lightroom. É claro que nesse vídeo, que já vai ficar muito longo, a gente não vai conseguir ver tudo, mas existem muitas outras técnicas que te permitem organizar a partir de basicamente qualquer critério que você defina. Perfeito, então. Entendidos as bases do funcionamento do programa e as bases da organização física e lógica das imagens, que acontece aqui no modo da biblioteca, vamos para o modo da revelação. Deixa eu minimizar essa pastinha. Vamos abrir o módulo da revelação. Então, aqui no módulo da revelação é que eu vou fazer os meus ajustes. E veja, eu tenho inúmeros subpainéis aqui. Em cada subpainel, um grupo de ferramentas. Deixa eu fechar cada um desses subpainéis, clicando nesse triângulozinho aqui do lado para a gente ver isso. Então eu tenho vários subpainéis e dentro de cada subpainel um grupo de ferramentas. E é claro que aqui nesse vídeo a gente não vai conseguir ver todas as ferramentas porque são muitos recursos e muitas técnicas. Eu quero mostrar os ajustes básicos que a gente pode realizar numa foto e como eu falei, se você está começando agora, você vai conseguir importar suas fotos e fazer os primeiros ajustes nessas imagens. Veja, eu vou usar para isso, bom, enfim, pode ser qualquer foto, pode ser essa imagem. Logo abaixo desse gráfico, que é o histograma, veja, aqui eu tenho o subpainel do histograma que me mostra uma representação gráfica da exposição da imagem, também não vamos entrar nesse assunto agora. Eu tenho uma barra de ferramentas localizadas e agora nessa versão do Lightroom que eu estou usando, a segunda ferramenta é a ferramenta de crop. Quando eu clico nessa ferramenta, abre o painel da ferramenta de crop ou da ferramenta de corte. E aqui a gente pode fazer um corte na imagem. E eu posso cortar o quanto eu quiser, porque esse corte, assim como qualquer outro ajuste que eu aplique aqui no Lightroom, não está sendo aplicado na imagem. Isso aqui é tratamento não destrutivo. Então eu posso fazer qualquer coisa e também em qualquer ordem. Eu estou começando aqui pelo corte porque essa é a minha prática, mas se você não quiser começar o seu tratamento pelo corte, não precisa. Você pode fazer todos os outros ajustes e depois fazer o corte da imagem, sem nenhum problema. Ou eventualmente você pode não fazer o corte da imagem ou usar só um ou outro ajuste. Esse é um outro ponto muito importante. Você tem várias ferramentas, vários sliders, mas você não precisa usar tudo. Você vai precisar usar aquilo que a sua imagem demanda, né? E para isso você precisa conhecer as ferramentas, entender o que cada uma dessas ferramentas faz. Aqui eu vou começar por um corte, não vai ser um corte tão exagerado como esse, mas eu vou colocar aqui a cabeça da girafa em um desses pontos auros, que é o ponto de mais força da minha imagem, talvez aqui à esquerda. Então, perfeito, esse é o meu corte, eu vou pressionar Enter no teclado, a foto está cortada, mas não está cortada fisicamente. Eu vou até provar isso
para não ficar nenhuma dúvida. Então aqui dentro da pastinha fotos, está aqui a foto da girafa, veja. A foto original ela se mantém, não há nenhum corte. Só há corte na interface do Lightroom. Por quê? Eu escrevi um metadado no catálogo dizendo que a partir desse momento aquela imagem precisa ser mostrada pelo programa como se tivesse sido cortada. E ele cria uma visualização, uma miniatura, uma representação da foto original para me mostrar na sua interface. Então tá aqui, eu vou fechar isso, vamos minimizar essa pastinha. E depois eu tenho aqui os ajustes de balanço de branco. Eu posso deixar essa foto mais quente, vou exagerar aqui para a gente ver, posso deixar essa foto mais fria e vou fazer o ajuste de balanço de branco aqui que me convier. Logo abaixo eu tenho os ajustes tonais. Basicamente com crop, balanço de branco e ajustes tonais, você já faz o ajuste básico da sua imagem. E eu tenho um botão aqui, olha, automático. Normalmente, o fotógrafo tem algum preconceito com essas funções automáticas das ferramentas, mas eu sugiro que se você está começando agora, se você ainda não entende exatamente o que cada um desses sliders faça, clica no automático para ver como a sua foto vai ficar. Nem sempre fica boa, mas às vezes pode ser um bom ponto de partida. Vou clicar aqui, olha, e ela resolveu a exposição para mim. Eu posso deixar um pouquinho mais superexposta, um pouquinho menos subexposta, enfim. A gente pode fazer o ajuste que a gente quiser, como eu falei, repito, é tratamento não destrutivo, eu não estou afetando a minha foto, e se eu desistir disso em algum momento, basta vir aqui nesse botão redefinir, abaixo do painel direito do módulo da revelação, clica no botão redefinir e pronto. A foto volta para o zero, volta para o ponto de partida. Então não há nenhuma preocupação em relação a isso. Você só não pode deletar a sua foto. Fora isso, você pode fazer o que você quiser. Eu vou dar um Ctrl Z aqui no meu teclado para a gente retomar esse tratamento. Uma vez então tratadas as fotos, eu vou fazer esse ajuste em apenas uma foto, porque o vídeo já deve estar enorme, mas obviamente você faria isso em todas as fotos aí que você importou para esse catálogo. Uma vez feito esse tratamento, eu vou exportar essa foto. E como é que eu exporto essa foto? Eu vou lá no módulo da biblioteca e agora, depois de importadas as fotos, ao lado do botão importar eu tenho um botão exportar. Clico no botão exportar e a janela de exportação vai se abrir. Veja, exportar um arquivo porque eu só tenho uma foto selecionada. Se eu tivesse 10, 15, 20 fotos selecionadas, eu poderia exportar todas as fotos. E aqui eu vou escolher para onde eu vou exportar, em que lugar do meu computador eu vou guardar essas fotos que foram exportadas. E eu vou escolher aqui, apenas para a gente ter essa visualização mais fácil, a opção de área de trabalho, mas você pode escolher qualquer uma dessas opções. Aqui eu vou escolher área de trabalho. E na área de trabalho eu vou criar uma subpasta, colocar na subpasta e vou chamar aqui foto exportada. Vou dar um nome para essa foto, para a foto não ficar solta na minha área de trabalho. Criei uma subpasta, vou colocar a foto lá dentro. Na janela de exportação, o que é fundamental para você olhar? E isso aqui, obviamente, é um assunto bastante avançado. Você precisa conhecer alguns detalhes sobre resolução, sobre tamanho de imagem, proporção, sobre saídas possíveis para a sua foto, se essa foto vai ser revelada, vai ser impressa, que tipo de papel, se vai ser vista em monitor, enfim, você precisa conhecer isso. Mas basicamente são duas áreas que você precisa se preocupar. Configurações de arquivo e dimensionamento da imagem. Aqui em configurações de arquivo, você vai escolher o formato de arquivo mais adequado para a finalidade que você quer dar para essa imagem. E eu vou escolher aqui JPEG, porque JPEG é aquele formato de arquivo que a gente pode revelar, a gente pode imprimir numa impressora, a gente pode usar o JPEG para colocar na rede social, para mandar por e-mail, enfim, o JPEG é aquele formato de arquivo que provavelmente é o mais utilizado. Além disso, você precisa escolher o espaço de cor e eu vou deixar aqui sRGB, esse é um outro assunto bastante avançado, e eu vou botar a qualidade aqui em 81. Como eu falei, eu estou só dando uma receitinha de bolo aqui para que a coisa seja prática para quem está começando a usar o Lightroom.
Logo depois, em dimensionamento da imagem. Esse é outro ponto importante. Você precisa definir qual é o tamanho da sua imagem. Porque para cada finalidade você precisa de uma imagem diferente. Se você vai revelar no tamanho 10 por 15, você precisa que essa imagem tenha esse tamanho, 10 por 15. Se você vai mandar essa foto para o Instagram, o Instagram tem lá uma determinada medida que você precisa colocar aqui para que essa foto seja exportada da maneira adequada e quando ela subir para o Instagram, ela tem uma qualidade, ou a mesma qualidade que você está vendo ela aqui na interface do Lightroom. Então, é muito importante que você defina a medida dessa imagem, né? Desse arquivo JPEG que você vai exportar. E eu vou marcar aqui redimensionar para ajustar, vou utilizar como parâmetro a aresta longa, e vou exportar essa foto apenas como demonstração. Essa não é a única maneira, esses não são os únicos números, essas não são as únicas possibilidades. Apenas para demonstração, eu vou exportar essa foto aqui com 1000 pixels na aresta longa, ou seja, no lado maior. Essa foto é uma foto horizontal, então o lado maior dela é a aresta horizontal, né? A aresta longa dela é a aresta horizontal, então essa aresta longa vai ter 1000 pixels. Proporcionalmente, o Lightroom corta o outro lado, no caso dessa foto, o lado vertical, né? A aresta menor, o lado vertical, no tamanho adequado. Então essa foto vai ter 1000 pixels na aresta longa e a resolução dela vai ser 72 pixels por polegada. Também, de uma maneira bastante simplificada, a gente usa 72 pixels por polegada para fotos que serão vistas em monitor e 300 pixels por polegada para fotos que serão reveladas. No meu caso aqui, eu quero que esse arquivo seja exportado com 1000 pixels, 72 pixels por polegada, portanto será um arquivo com o objetivo de ser visto na tela do meu computador, no meu monitor. Feito isso, eu vou clicar em exportar. Quando eu clico em exportar, o Lightroom cria aquela pastinha que eu disse para ele criar na área de trabalho. A pastinha chama foto exportada e dentro dessa foto tem a foto que eu exportei. Tá aqui, olha. Essa é a foto e nesse momento ela tem 1000 pixels no lado horizontal. Está tratada, está ajustada e eu só vou verificar isso clicando com o botão direito, obter informações e você vai ver isso aqui, olha. Essa foto tem 1000 pixels na aresta longa, no nosso caso a aresta horizontal, por 667 pixels. Então a configuração de exportação é exatamente aquela que eu defini lá na janela de exportação. Isso é muito importante porque evita que você tenha problemas com a qualidade da sua imagem depois de exportada. Então é isso, pessoal. O tutorial de Lightroom para iniciante, desde os conceitos básicos do Lightroom, passando pela importação, organização física e lógica, noções de organização física e lógica, as noções de ajuste da imagem no módulo da revelação, os ajustes tonais e o balanço de branco e a exportação. Esse é o fluxo de trabalho do fotógrafo. Eu espero que você possa aproveitar esse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha considerado esse material interessante. E se isso aconteceu, se foi bom, se foi útil para você, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para o canal. Você pode imaginar que um vídeo desse dá bastante trabalho para a gente fazer. Por isso, é muito importante a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, isso é muito importante. E também é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal, né? Muitas pessoas assistem os vídeos e se esquecem de se inscrever. Então, eu peço isso, por favor, se inscreva no nosso canal, isso é muito, muito importante pra gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.